Fala pessoal, vou gravar um vídeo de um setup muito legal para quem gosta de swing trade, aquelas operações ali em spot ou baixa alavancagem futuros que você vai deixar dias correr, né? Esse setup ele é para ajudar a identificar pontos de reversão, para ver se tem mais confiança nessa reversão, se vale a pena você manter essa operação e para mostrar que você está na tendência certa, né? Se não está posicionado do lado errado da operação, né? É um setup baseado em gráfico Heikin Ashi, né? e utiliza bastante o RSI e fundamentos do Heikin Ashi dentro do RSI. É uma maneira não convencional de utilização do RSI que eu vou mostrar para vocês, tá? No meu setup eu substituí o RSI convencional, que é esse daqui, por esse daqui, e eu vou ensinar vocês como que vocês criam esse RSI aqui, tá? Então, note as primeiras diferenças, tá? Esse RSI aqui ele é um indicador único, esse daqui são dois indicadores que eu coloquei aqui, ó, tá? Já vou mostrar para vocês quais que são. Note que a escala aqui na direita, ela não é como no RSI normal, que vai de 0 a 100. Ele é uma escala positiva e negativa, né? Que tá aqui, ó, menos 30, menos 40, né? Mais 30, mais 40, tá? O ponto de sobrecompra e sobrevenda, por exemplo, ó, tocando aqui, ó, no 30, né, no RSI normal, que é a sobrevenda, ele equivale aqui ao menos 25, mais ou menos aqui do RSI que eu construí ali, tá bom? Então, quais indicadores vocês vão adicionar, né? Deixa eu apagar aqui para fazer para vocês entenderem, né? Ó, primeiro vai colocar esse aqui, ó, Heikin Ashi RSI Oscillator, J. Rogers, tá? E depois vai colocar também o Smoothed RSI Heikin Ashi Oscillator Locks, tá bom? Colocou ali. Então você vai ter esses dois. Note que esse de baixo aqui, ele é o principal, e esse de cima aqui, você vai usar só o fundo dele, porque aqui você tem a mesma escala do de baixo aqui, que vai positivo e negativo, né? E ele tem essas marcações aqui do fundo de sobrecompra e sobrevenda. Então, esse primeiro indicador, abram as configurações, tá? E apaga praticamente tudo deles aqui, ó. Deixa tudo apagado, ó. Apaga, apaga, tá bom? Você só vai deixar o fundo. Aqui. Aí. Apagou. E no meio aqui vou deixar um cinzinha, né? Porque eu prefiro cinzinha ali do que outra cor, tá? Ó. Certo. E aí o que você vai fazer? Vai pegar o indicador, o segundo ali, e vai jogar para cima. Tá vendo? Vai abrir os indicadores aqui na aba, vai vir nos três pontinhos e vai aqui, ó, Pin Scale to A. Os dois, Pin Scale to A. O que quer dizer? Agora eles estão fundidos. Os dois indicadores estão numa aba só, tá? Quando mexe aqui, ó, mexe os dois juntos. E agora vai na configuração do segundo, né? Vamos ver o que a gente muda aqui, ó. O período do RSI você pode pôr 13 e 14, que é o que vocês estão acostumados, né? Aqui, RSI Source, você pode colocar no Heikin Ashi Close, HA Close aqui, porque daí ele fica igual ao outro RSI, igualzinho, tá? E esse daqui, no Heikin Ashi Settings, você vai colocar aqui 89, tá? E o Smoothing pode deixar 3. Vamos ver. 3. Aí. Acho que é isso. Vamos ver no Style. Plot aqui, a linha do meio, vou deixar ela marcada de vermelha para ficar um pouquinho mais 50%. O RSI vou colocar mais escurinho e vou deixar ele aqui assim mais transparente um pouquinho, tá? Fechou. Tá aí as configurações, tá? Ó, os dois estão iguais aqui.
beleza? Então vou apagar um aqui, tá aí, né? E aí vocês podem colocar também o indicador on balance volume, tá? Que daí ele vai abrir, né? Ele estaria lá embaixo, na verdade, quando você clica ele está aqui embaixo, ó, né? Aí você pode trazer ele para o preço, se quiser. E por enquanto deixar apagado, tá? Que ele é só um indicador extra de confirmação. Tá aqui o setup do novo RSI e eu vou explicar como que vocês vão utilizar ele, tá? Essa linha mais clarinha aqui, que é o RSI normal, 13, 14 períodos, vocês vão utilizar da maneira que vocês já conhecem, sobre compra, sobre venda, né? Lembrando que agora o nível de 70, ele é o mais 25, né? Tem que mudar aqui, peraí. Aqui no input, aqui, ó. 25, 40, menos 25, 40, tá? Aí. Ok. Beleza, agora sim tá certo. Lembrando que o RSI 70, ele tá no nível de 25 e o RSI 30, ele tá no nível de menos 25, tá bom? Então tá a faixa aqui de sobrecompra, sobrevenda e a faixa do meio e a linha central. Então utiliza essa linha mais apagada como o RSI normal. E a linha mais importante ali que você vai usar é o Heikin Ashi, que está 89 períodos. É o RSI em Heikin Ashi, tá? Deixa eu aumentar aqui para 5, acho que vai ficar melhor mesmo a suavização do Heikin Ashi. Aí. Beleza. Bom, então como que a gente faz no mercado normal para identificar pontos de reversão e saber se vai ter continuidade, né? A gente faz análise de estrutura de mercado. Tem um vídeo meu aí no grupo de estudos ali, conteúdo educacional, que ensina como identificar topos e fundos reais, né, de acordo com o market structure. Você vai usar esse mesmo conhecimento e vai fazer análise de topos e fundos aqui no RSI. Então você deixa ele maior aqui, ó, né? E vai usar no RSI aqui no Heikin Ashi, tá bom? Por que que eu coloquei 89 períodos, né? Período longo? Porque, por exemplo, ó, se eu vir aqui e mudar ele para 14 períodos, como é o normal, olha como ele fica. Ó, ele mal sobe aqui, ó, ele já reverte, tá vendo? E já começa a cair, ó. Ele já fez o choque de baixa aqui, tá caindo, né? E depois ele mal cria estrutura, já está subindo de novo, fica mais difícil você identificar pontos de reversão, porque ele reverte toda hora. Então ele faz pontos de reversão no meio de uma subida, né? Pontos de reversão de alta e de baixa, o RSI no meio do movimento. Então fica mais difícil você fazer essa análise. Então você espaça, né? Pode colocar 55 se você quiser, faça seu teste, funciona bem com 55 e 89 mais ainda, né? Então, ó, enquanto o RSI estiver fazendo topos e fundos ascendentes, né, topos de liquidez externa, você ainda pode manter a sua operação de swing trade long. Enquanto estiver fazendo topos e fundos de maneira descendente, você mantém operações swing trade short, entendeu? Então olha lá, tá? Ó, vamos pegar aqui para fazer um comparativo de mercado, ó. O RSI subindo, né? Lateralizou, ó. Aqui é um fundo. Toda vez que muda de cor eu considero fundo, né? Foi, fundo, né? Foi, olha, tá subindo, tá vendo? Então você poderia ir atualizando pontos de stop para toda vez que ele confirma um fundo, muda de cor, agora você atualiza o ponto stop para cá. Confirma o fundo, muda de cor, atualiza o ponto stop para cá, né? Espera reverter a cor, entendeu? E vai, né? Ó, fundo, né? Tá? Esse fundo aqui, ele é um choque de baixa? Não. Por quê? Ó, ele veio aqui nessa região, que é uma região de suporte aqui, tá? O fundo mais importante estava aqui embaixo, né? Não quebrou, não fez um choque de baixa. E ele engatou num novo movimento impulsivo de alta, ó. Então continua, tá vendo? Então agora aqui, ó, nesse ponto aqui no RSI, ó, aqui é o choque de baixa, tá vendo? Porque ele veio e agora quebrou.
Então nesse ponto você sabe que você precisaria encerrar, né, o seu swing trade. E a partir de agora o RSI vai entrar no movimento de baixa. Então você procuraria apenas operações short, tá? Quais são os gatilhos, né, de operação short? Os gatilhos de operação short é toda vez que o Heikin Ashi RSI subir até um ponto de resistência no próprio RSI, ou toda vez que ele confirmar um topo e mudar de cor. Tá vendo? Então ele está caindo, ó, confirmou um topo, mudou de cor, né? Aqui poderia ser uma entradazinha, ó, né? Ele praticamente não deu, né? Veio aqui em cima, ó, fez o topo, mudou de cor. Aí começou, ó, caindo, tá vendo? Fez um topo aqui, ó, mudou de cor, desceu, tá? Então, né, você vai surfando essa tendência de baixa até que aconteça um choque de alta no RSI, tá? Aonde que aconteceu o choque de alta no RSI aqui, ó? Nesse momento, ó, nesse momento, porque aqui era o fundo e agora ele reverteu, espera o pullback, mudou de cor, entra, tá vendo? E vai surfando a tendência de alta, tá? Aí, ó, vamos ver aqui, ó. Olha só que interessante essa análise aqui, ó. No RSI, ó, ele veio, teve uma correção bastante, tá vendo? No preço, ele chegou a perder esse fundo importante aqui, ó. No preço ele perdeu, mas no RSI ele não perdeu. No RSI ele estava justamente na região de suporte, que é uma região de entrada. Então, ó, bateu na região de suporte, tá vendo? E começou, ó, deu trade long, ó. Se teve paciência, tá ali, né? Então, os pontos de liquidez externa são pontos de suporte fortíssimos no Heikin Ashi RSI, tá? Os pontos de liquidez interna, que são os fundos e topos de liquidez interna, eles são suportes e resistências mais fracas, tá? Então, para quem quer operações seguras, tanto para long quanto para short, esperar, né, chegar em pontos de liquidez externa, ó, tá vendo? Aqui, ó. Então, isso aqui, ó, liquidez externa. Olha o ponto de suporte da liquidez externa, ele deu um trade long, né? Bateu no ponto de liquidez externa, ele armou o trade short, tá vendo? Tá? Até que rompeu para cima, ó, aqui. Então isso daqui é um choque, né, para alta, tá vendo? Quais são os pontos mais importantes de suporte, né? O primeiro ponto importante de suporte é esse daqui. Por quê? Porque foi essa região que originou o movimento impulsivo que rompeu e fez o choque, né? E o segundo ponto é aqui, essa região, porque foi essa região que confirmou o boss. Então temos dois pontos de suporte para a gente ficar operando aqui e fazer trades longs, ó, né? Foi lá, testou o ponto de suporte que fez o boss, long. Testou o ponto de suporte que fez o boss, long. Só que a cada vez, ó, o suporte foi enfraquecendo, né? Mas ele dá a oportunidade de long, até que rompeu, né? Rompeu, chegou no suporte mais de baixo ali. Só que o que aconteceu? O Heikin Ashi RSI, ele não reverteu nessa região. Então você não entra, né? Porque o ideal é que segurasse aqui e construísse candles verdes, pelo menos um, para te dar mais confiança, né? Ele veio então no suporte lá no fundão, lá no bottom fish, né? Como fez um choque de baixa agora, isso aqui, qual que era o topo mais alto? Aqui, né? Ó, então esse fundo aqui, ó, estaria aqui. Isso aqui é um choque de baixa, né? Sendo um choque de baixa, nós criamos aqui então um suporte resistente, aliás, uma resistência aqui em cima que você tem que deixar marcado, né? E vai esperar o RSI começar a construir topos, confirmar topo, para daí shortar, tá? Então olha só, veio aqui, confirmou um topo, shortou, tá vendo? Pegou, né? Fez candle verde aqui, ó, fecha a operação, já deve ter feito parcial, né? Fecha a operação, tá? Aqui, ó, confirmou topo, poderia arriscar um shortzinho aqui, ó, né? Isso aqui poderia ser uma operação com stop, possivelmente, mas aqui ele deu oportunidade, ó, pá,
Lembrando que quanto mais próximo da resistência, melhor a assertividade, tá? Então você tem que identificar qual é a liquidez externa, né, do RSI e a interna, né? As externas são essas aqui que eu marquei, ó. Tá? Essa região aqui. Então, ó, enquanto também, mesmo sendo liquidez interna, enquanto estiver fazendo topos e fundos ascendentes, ele vai dar a operação long para você, né? Aqui nessa região ele fez mais um boss de baixo, ó, porque aqui foi o choque e aqui foi o boss, bem aqui, ó, tá? Tive que dar uma paradinha, voltei, ó. Então, aqui fez o boss de baixo. Fala assim, pô, eu quero armar uma operação long, eu acho que já caiu demais, né? O que eu posso fazer? Você vai esperar um pivôzinho aqui no RSI, né? Então, olha só, aqui nessa região, ó, que nós tivemos aqui, ó, vou pegar topo, fundo, tá? Deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil para identificar. Bem vermelhão assim, ó. Ok. Ó, topo, fundo, né? Aí, o próximo topo foi esse daqui, ó, que originou o fundo aqui embaixo, certo? Aí depois, esse topo aqui, ó, não rompeu esse, mas aqui rompeu. Então, aqui foi um choque, uma reversão. O fundo que originou a reversão foi aqui e o novo topo tá aqui. Opa. Peraí, e o novo topo tá aqui. Beleza. Então, a partir de agora, você quer que o Heikin Ashi faça um pullback, confirme fundo para você entrar. Então, ó, nem vou olhar o preço. Heikin Ashi fez um fundo e mudou de cor. Você estaria montando uma operação aqui, ó, com base apenas no RSI. Teu preço de entrada ficaria aqui em 58, por exemplo, 58, 59, tá? Que seria mais ou menos nessa região aqui, ó. Tá vendo? E aí o RSI começou a subir, ó. Note que o preço não andou direito, né? Mas o RSI começou a subir, ó. Então, aí o preço começou a andar, ó. Tá? E note que os topos e fundos, ó, do RSI foram todos ascendentes. Isso dá mais confiança para você manter a operação. Se fizesse um choque de baixa, você fecharia. E o choque de baixa aconteceu aqui, ó. O choque de baixa aconteceu bem aqui, né? Onde esse fundo fez o topo mais alto e aqui teve um pivôzinho, né? Que foi mais ou menos nessa região aqui, ó, em 92. Tá vendo? Então, uma operação que você fez análise mais pelo Heikin Ashi RSI, pela análise de estrutura de um RSI de período longo, né? Exige paciência, tá? Tá aqui. E aí você fecharia a operação. Poderia dar mais uma chance de entrada, com certeza. Por quê? Porque olha só onde confirmou o fundo aqui, ó, né? Onde confirmou o fundo? No suporte aqui, ó, nessa região de liquidez externa, né? Precisa, às vezes, se você quer ser agressivo, precisa esperar fazer candle verde, né? Você pode entrar assim que o candle do Heikin Ashi começar a ficar fininho, ó. Ter o Wicks dos dois lados, tá vendo? Então aqui já seria ponto de entrada. Até porque se você pegar o smoothing, que está 5 e colocar 3, ele vai mudar de cor mais fácil, ó. Ele muda de cor antes, ó. Tá vendo? Então nesse candle aqui, ó, já poderia entrar, né? Seria mais ou menos aqui a tua entrada, uma entrada nova, ó. Ficaria em 78 a tua entrada, tá? O ponto de stop seria o seguinte: se perder o Heikin Ashi RSI nesse nível aqui, ó, de -2, tá? Então, o que aconteceria aqui, ó? Você iria surfar, fez fundo, né? Opa, vamos manter aqui esse fundo aqui, ó, de 0,16 como um ponto de stop, porque ele fez um fundo e continuou, né? Aí depois rompeu. Então, o fundo de stop agora é esse daqui, ó, de 1,9, né? E ele rompeu bem aqui, ó. Então, fecharia a posição ali em 89, né? Daria um lucrinho mínimo. Mas com certeza aqui você teria que fazer parcial, porque você saberia que está nesse topo aqui, né? Beleza? Então, é assim que faz a análise, tá? Do Heikin Ashi RSI.
E note aqui, ó, quando ele rompeu essa região de suporte aqui, ó, para baixo, né? Olha o movimento de queda que está acontecendo, né? Então a tendência agora, né, do ativo, né, ele tem uma tendência de baixa aqui até que aconteça um pivô, que foi bem aqui um segundo pivô, tá vendo? Nessa região, ó. Pivô aconteceu aqui, né? Ó, fundo, foi, voltou, bem nessa região você montaria a posição, estaria mais ou menos aqui e deixaria rolar, ó. Né? Faria take aqui um pouquinho. Tem que ficar esperto aqui, que bem aqui ele aconteceu uma reversãozinha, né? Então aqui você poderia ter fechado a tua operação, tá? Conseguiria uma parcial lá em cima e depois ele reverteu de novo. Então choque de alta e choque de baixa no RSI, ele vai fazer você abrir a operação ou fechar a operação. Outro gatilho que você pode usar nesse sistema é o cruzamento, tá? Do 13, né, com o 89, tá? Então assim, toda vez que o Heikin Ashi RSI 89 estiver acima do nível 0, né, e o RSI 13 cruza para cima, é entrada longa, ó, que nem aqui, ó. Heikin Ashi 89 está para cima do 0, o 13 cruzou. Aqui a entrada, ó, vamos. Agora cruzou para baixo, fecha a operação, né? Espera, né? Às vezes vai passar por um período de lateralidade, né, que fica difícil você fazer essa leitura, né, mas ele é um sinal, ó. Então, toda vez aqui, ó, deixa eu ver, que o 89 está para baixo e o 13 cruza para baixo, ele dá uma entrada short, ó. Dá uma entrada short. Então, acho que é isso aí, tá? Tenho usado assim para fazer um pouquinho de análise. E o On Balance Volume, ele serve também como uma confirmação, porque se tem um pivô, né, no Heikin Ashi RSI, aqui, ó, tem um pivô, tá? E no preço às vezes não tem um pivô, eu quero pivô no OBV, no On Balance Volume, tá vendo? Então vamos ver se teve um pivô aqui, ó, bem nessa região, aqui, ó, teve o pivô no RSI, né? E no On Balance Volume, ó, quer ver? O pivô aconteceu aqui, ó. O pivô aconteceu aqui, né? Então é uma confirmação de entrada, tá? Toda vez que acontece um pivô no preço e não acontece um pivô no OBV, eu fico com o pé atrás, né? Então eu gostaria que o pivô acontecesse no preço, no On Balance Volume e no RSI, tá? Então são confirmações essas que a gente usa, beleza? Bom, então espero aí que tenha ficado claro. Faça os testes aí, depois me diga o que vocês acharam. Valeu?